Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Amém? Ele não achou, aguardo. O Pai tem algo de Deus para a sua vida. Vai dizer assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Podem sentar em nome de Jesus. Amados, é com muita alegria, que eu agradeço aqui ao nosso pastor Rui por essa oportunidade de estarmos aqui na casa, rever amigos. E pastor Rui nos conhece já tem uns 18 anos. Desde os meus 13 anos a gente se esbarra pelas vigílias, pelos mantos aí, E louvamos a Deus pela vida dele, por esse momento único, estarmos aqui conhecendo essa casa, esses jovens de Deus que vieram aqui dispostos a adorar o Senhor. E foi apresentado, mas eu faço questão de apresentar. Tá ali meu diamante negro, ela fica com vergonha quando eu falo. Essa mulher de Deus que tem me acompanhado onde nós vamos, ela fica com vergonha, olha lá. Ela fica com vergonha, pastor, mas eu faço questão de apresentar. Os meus 3 filhos, Miguel, Ezequiel e Pietro, eles são a nossa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Está sempre também nos acompanhando. São bênçãos. O Espírito Santo está até com o telefone ali, ó. Amém? Amados, rapidamente vamos entrar no que o Senhor lhe colocou no nosso coração. Desde quando o nosso pastor Rui ele nos convidou, o Senhor ele tem falado de maneira muito extraordinária sobre o nosso coração. E é bem verdade que eu questionei muito a Deus, que palavra, o que trazer. E é bem verdade, pastor, que nós somos muito metódicos, E quando o Senhor ele nos dá uma palavra para ministrar em algum lugar, nós ficamos muito presos em ministrar em outro lugar. Porque nós achamos que o Pai não vai falar, não vai ser da mesma maneira que foi efetuada naquele lugar. E eu me questionei muito, indaguei muito ao Senhor. E o Senhor falou assim: você está me pedindo algo que você já tem? Aquilo que eu já falei ao teu coração? Eu falei: mas Senhor, já foi ministrado em algumas pessoas. Não. Ali são pessoas que precisam ouvir aquilo que eu já coloquei no teu coração. E uma palavra que falou muito forte no meu coração, que o pastor Rui falou lá onde eu trabalho, que esse ano é o ano da lealdade. E esse versículo que o Senhor falou, meu coração encaixou perfeitamente no tema. Mateus é um livro que foi especificamente escrito para os judeus. E o Senhor Jesus, ele, com sua perfeita graça, com a sua perfeição de vida, ele, no capítulo 6, ele começa a declarar, dizendo que nós não precisamos ser como alguns crentes hipócritas. Como assim, Elias? Fazer algumas coisas para que outras pessoas venham ver que nós estamos fazendo. Ele começa descortinando isso, que nós não precisamos ser como algumas pessoas. Na época, eles iam para a frente da porta do templo orar a Deus para mostrar para multidões que estavam fazendo aquilo. E do mesmo modo, ele vai dizer também que nós não precisamos mostrar para outras pessoas que estamos nos santificando. Deus abençoe, meu amigo. Estamos nos santificando, jejuando, e ele vai nos pedir que nós viemos fazer isso no secreto. Ele declara que a nossa vida com Deus, nós não precisamos falar, nós precisamos fazer, precisamos ter, e que as pessoas vão observar que nós temos, não com o que nós falamos, mas sim como nós vivemos. Quando eu for dizer isso, não tem como não falar sobre Atos, capítulo número 3. A Bíblia relata que estava um coxo à porta formosa. E de repente vem Pedro e João para entrar no templo. E aquele coxo, como de costume, ele levanta a sua mão pedindo esmola para Pedro e João. E Pedro e João olha para ele e fala assim: olha para nós. E a Bíblia relata que ele olha atentamente para Pedro e João.
E ele observa com certeza que tem algo diferente entre muitas pessoas que já tinham passado naquele lugar para fazer as mesmas coisas que eles iriam fazer naquela hora. Só que eles tinham algo que ele queria, mas não tinha a intenção de ter naquele momento. Como assim, Elias? O que ele queria era para algo momentâneo, porque ele iria receber e iria gastar automaticamente. Mas o que João e Pedro tinham naquele momento era algo eterno para a vida dele. Era o Espírito Santo de Deus. E quando ele fala assim, olha para nós, ele entende que eles são alguém diferente. Não é qualquer pessoa, ele tinha uma vida com Deus. E ele vai dizer assim, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu vou compartilhar contigo. Levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. Ele olha para ele e fala assim, ó, eu não tenho o que você necessita momentaneamente e que você vai pegar e vai gastar e não vai ter mais, mas eu tenho algo que você vai viver eternamente com Ele. É Jesus Cristo que entrou na minha vida, mudou e vai mudar a sua também essa noite. É algo diferente, pastor. E quando eu falo sobre isso, não tem como não falar também sobre relacionamento com Deus, sobre viver com Deus. Você vai observar que no Evangelho de Mateus, num texto que nós lemos, o Senhor ele também vai nos admoestar que nós não precisamos ficar preocupados com o nosso dia de amanhã. Não precisamos ficar preocupados que nós vamos vestir, comer. E ele vai declarar algo muito interessante que nós devemos observar, enfim, o tempo, os animais. Ele vai enfatizar sobre as aves do céu. Ele vai dizer assim, olhar para as aves do céu, não plantam, não colhem, mas o Senhor, que é o nosso Pai, as alimenta todos os dias. E ele ainda vai declarar o seguinte, tem de elas mais valor do que vós. Ele vai puxar a nossa orelha para nós entendermos que da mesma forma que ele tem cuidado da natureza, tem cuidado dos animais, ele também vai cuidar de nós. E agora ele vai dizer, ei, não fiquem preocupados, inquietos com o que é haver de comer ou de vestir, porque o mesmo Deus que cuida dos animais é o mesmo que cuida de você incessantemente. Se eles que não plantam e não colhem, ele tem cuidado, você que tem plantado e colhido todos os dias, ele não vai cuidar de você? E agora ele vai entrar de uma parte muito interessante dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem uma outra versão que vai dizer assim, ó, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e é a versão que eu amo, e aquilo que Ele quer para a sua vida, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados no dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia as suas dificuldades. E o Senhor colocou um tema, uma frase no meu coração, que vai dizer assim, se determinarmos o reino de Deus na nossa vida, o reino de Deus determinará a nossa vida. Se determinarmos o reino de Deus na nossa vida, ou seja, no nosso presente, o reino de Deus determinará o nosso futuro. Você vai observar que quando nós entregamos a quem é de direito, o Pai ele age. Porque quando você faz uma ação, o céu reage com a sua ação. Nós vamos observar que ele vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Faz-me lembrar sobre Salmos 37, versículo 5, que vai dizer que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Eu amo esse versículo porque a Bíblia é bem clara em dizer que tudo ele vai fazer. O Senhor ele é tão sábio que ele não vai falar assim, não, eu vou fazer apenas na tua vida sentimental, não. Quando ele fala para nós entregarmos o nosso tudo, ele vai dizer assim, eu faço tudo por vocês. O problema é que nós limitamos o poder do nosso Deus. Não olhamos para a força que há dentro de nós. Não olhamos, não entendemos muitas das vezes o Deus que nós servimos e queremos entregar apenas aquilo que nós achamos que Ele pode fazer alguma coisa. E é bem verdade que a possibilidade maior de nós entregarmos algo é apenas na nossa vida espiritual.
Mas quando chega na nossa área financeira, nós queremos dar pitaco. Nós queremos fazer da forma que nós queremos. Chega no nosso relacionamento, não, Senhor, é Ele. Ó, fortinho, papai. É lindo. Mas o céu já falou que não. Mas você quer insistir assim mesmo, pastor? Só que você ainda não entendeu que aquilo que Deus preparou para você é muito melhor daquilo que os seus olhos têm visto. É linda, pai, o cabelo longo, olha só, lisinho. Os teus olhos, mas o céu já preparou algo muito maior para você que você ainda não observou. O problema, pastor, é que nós não queremos entregar o nosso tudo ao Pai. E o Senhor tem falado ao meu coração que enquanto nós não entregarmos o nosso tudo a Ele, nunca viveremos o seu tudo. E uma coisa que me chama a atenção é que chega um certo momento da nossa vida que nós deixamos de ser uma criança, pastor. E queremos ser adultos na presença de Deus, tomar as nossas próprias decisões. E quando eu falo de buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, não tem como não citar Jeremias capítulo 1. A Bíblia relata que o Senhor ele fala com Jeremias novamente. Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu já te conhecia. Te escolhi, te santifiquei e as nações te dei por... As nações te dei por profeta. E ele vai olhar aquela situação e vai dizer, Senhor, eis que sou uma criança, não sei falar. Só que uma coisa que me chama a atenção é que no 13º ano do reinado de Josias, o Senhor fala com Jeremias. Passa o reinado de Josias. Josias reinou durante 31 anos. Joaquim vem reinar. E o Senhor fala novamente com Jeremias. Depois de 18 anos, o Senhor fala com Jeremias a mesma coisa que o Senhor falou com ele há 18 anos atrás. Por que será? E Jeremias vai dizer a mesma resposta, pastor, sou uma criança. É porque Jeremias ainda não tinha entendido o projeto que Deus tinha sobre a sua vida. Ele não tinha entendido que o céu já tinha preparado algo para ele. Como assim? Já estava pronto no céu aquilo que o Pai já tinha para ele. Elias me explica isso. Observa que ele vai dizer assim, desde o ventre eu já te conhecia. Antes de Jeremias nascer, o Pai já sabia quem ele seria. E uma coisa que me chama a atenção é que Jeremias nasceu sendo ensinado não a ser um profeta, mas nasceu sendo ensinado a ser um sacerdote. A história vai dizer que Jeremias, ele sabia como sacrificar ao Senhor. Imagine todos os dias Jeremias acordar, trocar as suas vestes, tirar as cinzas do altar, colocar uma nova lenha, voltar novamente para sua casa, trocar as vestes novamente, voltar para lá para sacrificar ao Senhor. Como assim, Elias? Levítico vai dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O sacerdote tinha a obrigação de todos os dias tirar as cinzas do altar e colocar uma nova lenha. E eu quero abrir um parênteses aqui, que a Bíblia também fala que nós somos sacerdotes do Senhor. E eu quero te perguntar, você já tirou a cinza do altar hoje? Era a lei. Era uma veste para tirar a cinza e uma veste para colocar a lenha. Era uma veste para tirar a cinza, era uma veste para tirar a cinza e colocar a lenha e uma veste para sacrificar ao Senhor. Opa, o que você quer dizer? Não tem como eu sacrificar o Senhor com as vestes sujas. Ele trocava as vestes. As vestes eram diferenciadas para sacrificar ao Pai. E Jeremias sabia isso de muito bem. E o Pai muda a trajetória da sua vida. Jeremias, a partir de hoje você vai ser algo que você nunca soube o que seria. Jeremias, hoje eu te chamo para alguma coisa que você nem imagina o que é. Você vai observar que ele vai, sou uma criança, não sei falar. E uma coisa que me chama muita atenção, que o Senhor vai lá admoestar a ele que ele não era para dizer que ele era uma criança, mas o Senhor trata ele como uma criança. Como assim, Elias? Observa na resposta de Deus para ele. Não diga que tu és uma criança, porque tudo quanto te mandar, tu dirás. E aonde eu te enviar, tu irás. Observa. Pietro, vem aqui, papai. Vem cá rapidinho.
Jeremias. Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Fala de novo. Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Ele entendeu o que eu falei para ele e ele pronunciou. Ele não sabia o que eu queria para ele, agora ele sabe porque eu falei. Entenda, se eu mandar ele ir para lá, ele vai, porque eu estou ensinando o caminho, mas se eu largar ele para ele, não vai saber para onde ele vai. Era assim que Deus estava tratando Jeremias. Obrigado, filho, pode sentar. É assim que Deus nos trata. Só que o problema é que quando nós nos sentimos como criança, é para sentir a nossa incapacidade de falar que eu não sei fazer, não sei por onde começar. Ei, Deus não te perguntou se você sabe ou deixa de você saber. Deus não te perguntou se você tem conhecimento ou não. Ele quer saber se você está disponível para fazer a sua vontade. Essa é a diferença. A criança, ela está disponível para fazer aquilo que o adulto manda. E o problema é que nós queremos crescer e esquecemos de viver aquilo que o Pai nos proporcionou para viver. Deixamos de lado o propósito e queremos viver a proposta. E o Pai essa noite pergunta: até quando você vai fugir do teu chamado? Até quando? Eu lembro de Gideão. Ô Pai. Gideão, Juízes capítulo 6, a Bíblia relata que estava lá Gideão com uma estratégia. Deus só chama aquele que tem estratégia. Deus não chama qualquer um. Com uma estratégia, malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de malhar, de pisar uvas, não malhar trigo. Lugar de malhar trigo era um lugar aberto, porque quando eles malhavam trigo, eles jogavam para o ar e a palha ficava o trigo. Era um espaço amplo. Agora imagine Gideão no espaço curto, apertado, fazendo aquilo que ele precisava fazer. Para quê? Para salvar o seu povo, para dar alimento ao seu povo. E de repente o anjo do Senhor olha para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu imagino Gideão, está lá malhando, meu pai. E ele ouve essa voz e olha: é comigo que você está falando? E ele vai questionar, pastor. Ele recebe um chamado e questiona: peraí, se o Senhor é conosco, por que veio essa situação sobre o nosso povo? Só que uma coisa que me chama a atenção é que o pai, ele não responde questionamento. Que ele vai logo em seguida responder: vai nessa tua força, Gideão. Para você entender, o pastor sabe muito mais do que eu. Nós atendemos muitos casais, muitas outras pessoas, e quando nós fazemos gabinete, né, pastor? Tem pessoas que querem que nós respondemos os seus questionamentos. E quando a pessoa quer questionar, ela quer uma resposta imediata. E independente da sua resposta, ela não se contenta com a sua resposta, ainda quer saber outras coisas. Só que o nosso Deus, ele é inteligente. Ele não quer saber da sua crítica, ele não quer saber do seu questionamento. Ele quer te mostrar que você tem força dentro de você para prosseguir naquilo que ele te chamou para fazer. E ele vai responder: Gideão, vai nessa tua força, Gideão, porque tu livrarás a Israel da mão dos midianitas. E uma coisa que me chama a atenção e amo essa passagem é o quê? É que Gideão olha, faz um voto. É o seguinte, então, eu vou lá preparar algo para você. Eita, eu vou lá preparar um bode e um bolo. Algumas traduções vão dizer pão, outras vão dizer até torta. E ele vai lá preparar. Só que o que me chama a atenção é que o anjo fica aguardando a oferta de Gideão. Para você entender que quando Deus te chama, Ele fica esperando a tua adoração. É por isso que em Evangelho de João capítulo 4, o Senhor vai se chegar logo aonde? Num poço de Jacó. Onde estava quem? Uma mulher samaritana. Para quê? Para mudar a vida dela com o seu diálogo.
Deus precisava fazer ela entender o que era adoração. Como assim? O que isso quer dizer? Você vai observar aqui no texto, ela conhece Jesus, Jesus pede água, e ela vai dizer assim: como pode tu, sendo judeu, ainda homem, falando com uma mulher samaritana? E ele não responde o questionamento dela. Mais uma vez o Senhor não responde o questionamento. E ela vai falar: Senhor, não tem como pegar água, porque a caçamba está lá embaixo. Ele vai dizer assim: se você soubesse quem estivesse falando contigo, você pediria água, e quando você tomasse ela, você nunca mais teria sede. Ela entende aquilo. E quando ela entende, ela fica curiosa de provar daquela água. Que água é essa? E ele começa agora a descortinar quem é ele para ela, a ponto de saber como estava a situação dela. E vai perguntar à mulher: cadê o seu marido? E ela vai dizer: não tenho marido. E disseste bem, porque o que está contigo não é seu. Naquele momento o Senhor entra na vida dela e muda algo, a ponto de ela chegar no momento e perguntar: és tu maior que Moisés? Vejo que tu és um profeta. E quando ele entende da credibilidade para Jesus, Jesus entra de sola para ela, de uma forma que ela vai perguntar: Senhor, alguns vão dizer que para te adorar precisa ser no monte, outros vão dizer que para te adorar tem que ser no templo, outros vão falar que é em Jerusalém. Ela está confusa em relação à adoração e ela quer uma resposta. Para quê? Para adorar o Pai. Ele vai dizer: ei, mulher, não importa o lugar, o que importa é que os tais me adorem em espírito e em verdade. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto, sabe o que é? É que quando o pai fala isso para ela, quer declarar: olha só, não importa o lugar, o importa é que a sua vida seja a minha adoração. Como isso? O pai transforma a vida dela, faz a vida dela de uma adoração. Que é isso que você quer dizer? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha, ele fala sobre um culto racional, que nossa vida tem que ser sacrifício vivo, santo e agradável. O que é isso? É adoração. E o apóstolo Paulo, ele vai declarar: a sua vida, o seu cotidiano tem que ser para me adorar. É por isso que eu entendo agora o salmista quando ele fala assim: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu fiquei pensando sobre isso. Por quê? Qual é a função do coração? Bombear sangue para todo o nosso corpo. E se ele esconde a palavra de Deus no coração dele, a palavra é bombeada para onde? Para todo o nosso corpo. Então, o que eu penso tem que ser do Senhor. O que eu olho tem que ser para a glorificação do Senhor. Aonde eu ando tem que ser para a glorificação do Senhor. O que eu falo é para a glorificação do Senhor. A sua vida tem que ser para adoração. Ei! A sua vida tem que ser para adoração. Ei, choreas, tebe, naio. Ei, choreas, tebe, naio, choreas, teios. Adoração. É adoração. O problema, sabe o que é? Entrou o nada a ver para nós. Como assim, Elias? Não, eu vou dar uma ficadinha ali, porque não tem nada a ver, é só um beijinho. Verdade, mas quando Cristo vier, você vai continuar ficando. Irmãos, essa ficadinha existe um pacto. E quando isso acontece, vem um espírito maligno sobre a sua vida. E você não entende que chega um momento que isso gera um vício. Que vício é esse, Elias? O vício que você ficou com uma, gostou, quer ficar com outra porque gostou, daqui a pouco você está ficando com todos ou todas. Cada ficada sua
é uma entidade que é liberada para a sua vida. Irmãos, se esses irmãos entenderam, muitas das vezes nós ministramos a palavra do filho pródigo para pessoas que estão de fora, mas hoje nós estamos tendo que ministrar isso para os que estão de dentro. Por que, Elias? Porque eles não entendem que tem um pai dentro de casa. Um pai que ama, que cuida, que pagou o preço. Como assim, Elias? O filho pródigo entendia que ele tinha direito de uma herança, porque ele era filho. Só que para ele era filho apenas pela herança. Não era filho pelos seus cuidados, ou pelo amor que o pai tinha com ele, ou muito menos pela sua lealdade, porque lealdade é não quebrar princípios, é respeitar princípios. E ele olha, e princípios dizia que para ele conseguir a herança o pai tinha que morrer. Quando ele pede herança, ele está dando o seu pai como morto, e ele vai sair para o mundo afora. Chega um ponto que ele olha a situação que ele está. Oh, santo. E uma coisa que me chama a atenção é que existem lugares que existe um Senhor dominando. Que Senhor é esse? Entidade. Você vai observar que quando ele chega a um ponto de comer a comida dos porcos, tinha um Senhor que era dono dos porcos. Esse Senhor, se você for observar e pesquisar, ele era uma entidade que dominava no local. A Bíblia vai dizer, para você entender melhor, do homem endemoniado de Gadareno. Existia uma entidade que dominava no local, mas Jesus chegou. Você vai observar que essa entidade, ele vai questionar: vieste me perturbar? Faz o seguinte, manda-nos ir para aqueles porcos, para que nós vamos entrar nele. Por quê? Eles passavam de um para o outro, pulavam. E o Senhor chega para mudar a situação do local. E aquele homem estava sob domínio de uma entidade. Para você entender, quando nós não entendemos que o Deus é nosso Pai, quando nós deixamos de acreditar que o nosso Senhor é nosso Pai, nós temos uma herança para viver com Ele. Se eu não tenho Ele como Pai, quem é meu Pai? Se eu não tenho Ele como um Senhor, quem é meu Senhor? Era isso que tinha acontecido com aquele homem. E agora ele retorna e entende o que ele estava fazendo. E ele vai dizer assim: é melhor eu voltar para a casa do meu pai. Porque os servos do meu pai, ele come, bebe e dormem muito bem. E eu, olha onde eu estou. E ele decide voltar para a casa do pai. E uma coisa que me chama a atenção é que quando ele volta, ele vai questionar: pai, olha só, pequei contra os céus, pequei contra ti. Faça-me de um dos seus servos. Ei, mas Deus não te chamou como servo. O pai, ele te chamou como um filho. E em Gálatas vai dizer que o Senhor não tem a gente mais como servo. Ele nos tirou da escravidão para nos tornarmos filho. E uma coisa que me chama a atenção quando eu falo sobre filho é que houve um momento na minha vida que eu ficava com muita distância de tempo de estar na casa da minha mãe. E pastor, a minha mãe sempre dizia que aonde eu estivesse chegando em algum lugar, eu não tinha a liberdade de abrir a geladeira de ninguém. Eu aprendi isso. E até quando eu chegava na casa dela, eu ficava com esse... não abria. E ela brigava comigo. Só que eu comecei a entender que era por conta do tempo que eu não ia lá. Quando eu comecei a encurtar o tempo de ir na casa dela, eu já chegava a abrir a geladeira. Para você entender, quando nós entendemos que estamos próximo, íntimo de alguém, nós acessamos aquilo que é liberado para nós. Teve um dia que eu fui na casa da minha irmã. Tinha muito tempo que eu não ia lá, pastor. E eu falei assim: mana, me dá uma água, por favor. E ela: vai lá, levanta e pega. Eu falei: não, vou abrir a sua geladeira. Aí ela olhou para mim assim:
Então você vai ficar com sede, porque eu não vou pegar para você. Eu tive que levantar para pegar, pastor. Para você entender. Ei, pai. Para você entender, quando você está distanciado, você entende que você não tem liberdade para acessar aquilo que Deus preparou para você. O que o pai faz? Te coloca de castigo para você entender que você não é servo, você é filho e tem liberdade na casa dele para acessar aquilo que ele preparou para a sua vida, para a sua família, para o seu profissional, para o seu relacionamento. E entenda, aquilo que você está passando não é para você morrer, é simplesmente para você entender que ele quer um relacionamento contigo, uma intimidade contigo. Para aqueles, para acessar a geladeira que ele preparou para você. Ei! Quando eu falo de princípios, faz me lembrar em Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17. A Bíblia nos conta uma história de uma viúva. Eita Deus! A Bíblia fala que está tendo um cortejo fúnebre. Aquela mulher estava com o seu filho dentro de um caixão. E a história conta que ela está chorando muito. Porque dentro daquele caixão para ela era viúva, só tinha aquele filho. A história só mostra aquele filho e a única coisa que ela tinha estava dentro de um caixão. E ela está lá, acabada, desesperada com a situação. Porque tudo que ela tinha, que ela almejava ver, crescer, expandir, estava dentro de um caixão, estava morto. E agora, a Bíblia fala que Jesus ele entra na cidade, de encontro a esse cortejo fúnebre. E Jesus olha para ela e fala assim: ei, mulher, não chores. Eu indaguei, pastor. Irmãos, eu indaguei. Porque eu falei, peraí, como que eu vou estar enterrando alguém na minha família e alguém vai falar: ei, não chora, pô. Para de chorar. Só que Jesus estava falando para ele: ei, fica tranquila, porque o teu consolo acabou de chegar. Jesus não estava levando ao pé dela, ele estava mostrando para ela que aquilo que ela precisava tinha acabado de chegar na vida dela. E uma coisa que me chama a atenção é que a Bíblia fala que o Senhor ele vai lá e toca no esquife, no caixão. E quando toca no caixão, ele manda o menino levantar e ele se levanta. E aquilo eu peguei para mim. Por que, Elias? Jesus era considerado nazireu. E nazireu não podia tocar em morto. Para você entender, Deus ele não quebrou um princípio para fazer o milagre. Ele não toca no menino. Ele toca no caixão do menino e com aquilo que ele tinha de mais poder, que é a sua palavra, faz o menino levantar. O que você quer dizer com isso? Para você vivenciar milagres de Deus, você não precisa quebrar princípios. Entende? Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que o problema é que nós pensamos que quebrando o princípio nós vamos viver o extraordinário de Deus. Não! Sabe por quê? Não é você que acrescenta, é o Pai que acrescenta. Não é a sua vontade que vai acrescentar, é o reino que vai acrescentar. Então, quando eu determino o reino sobre a minha vida, o reino determina sobre a minha vida. Quando eu determino um reino sobre o meu presente, o reino vai determinar sobre o meu futuro. Quando você busca a Deus de todo o seu coração, ei, se coloque de pé no nome de Jesus. Irmãos, nós cantamos aqui Yeshua. Yeshua quer dizer Salvador, salvação, meu Salvador.
E algumas traduções vão dizer: vem me salvar, serei salvo. E uma coisa que me chama a atenção é que quando o Senhor ele chama Jeremias, para você entender, Jeremias tem uma falta de identidade no momento em que o Senhor troca o destino dele. Como assim, Elias? Que quando nós temos uma falta de identidade, nós não conseguimos identificar aquilo que nós queremos. Por quê? Porque nós nos sentimos incapazes de fazer. Quando não temos um direcionamento daquilo que nós precisamos na nossa vida, nós não conseguimos achar nada. Não conseguimos escolher nada. É por isso que muitas pessoas vivem anos e anos e não conseguem uma profissão. Vivem anos e anos e não conseguem exercer alguma coisa sobre a sua vida. Nunca nada dá certo, atira para todos os lados. Nenhum relacionamento dá certo, nada dá certo. Por quê? Falta de identificação. Não foi de propósito que eu vim com essa blusa. O Pai estabeleceu isso. Nós precisamos ter uma identidade. E essa identidade só é liberada para nós quando nós buscamos o reino. Por quê? Porque é o reino que determina sobre a nossa vida. Sabe por que você tem batido cabeça em tudo quanto é lugar? Porque falta identidade sobre a sua vida. Cada um tem a sua digital. Cada um tem a numeração do seu CPF. Cada um tem a numeração do seu RG. Ninguém é igual a ninguém. Eu posso ser irmão gêmeo de alguém. Posso ser idêntico a alguém. Mas o meu RG, o meu CPF é diferente dele. O que você quer dizer, Elias? Que Deus chamou a cada um segundo o seu propósito. Não queira ser aquilo que seu irmão é. É muito bom você ver espelho de alguém, é legal. Até imitar, pastor, é legal. Mas ei, quem tem que te dar identidade é Deus. Jeremias tinha perdido isso. Por quê? Porque ele entendia que ele precisava ser um sacerdote. Porque ele estava sendo ensinado a ser um sacerdote. E isso muda sobre a vida dele. E ele perde a identidade. Ele perde o rumo. Mas quando ele entende que ele precisava estar segundo a vontade de Deus, o Senhor abre a sua visão. E Deus só abre a visão daqueles que têm identidade. Como assim, Elias? É verdade. Você vai observar que ele entende que Deus chamou ele, ele pega para ser profeta, e agora o Senhor pergunta: que és que vês, Jeremias? Ele vai dizer: vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu, o Senhor, velo pela minha palavra para cumprir. Sabe o que Deus quer dizer para você? Quando você entender que Ele que te chamou, que Ele que te escolheu, Ele vai abrir a sua visão para você entender que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Então não precisa você quebrar princípios para alcançar aquilo que você deseja. É só você aguardar o tempo de Deus, esperar o tempo certo no reino, que o reino vai estabelecer sobre a sua vida. Nós cantamos de Yeshua aqui, salva-me. Eu quero que você continue cantando. Yeshua. Vai. Vai lá de novo, Yeshua. Que eu vou ministrar sobre a sua vida, vai. Pode ficar melhor. Você está cantando assim: Senhor, salva-me. Continua, vai. Por que eu estou mandando você cantar isso? O Senhor tirou Jeremias da onde ele sabia o que fazer, para colocar aonde o que ele não sabia fazer, para ele entender assim: Jeremias, a partir de hoje eu te tiro da mesmice. Jeremias, a partir de hoje eu vou mudar a sua vida para melhor. Ei, parece que não,
parece que não vai acontecer, mas o Senhor muda a sua vida. E enquanto você canta em Yeshua, você está falando: Pai, tira-me da mesmice, tira-me da mesmice, tira-me da mesmice. Vai, Yeshua. Pode ficar melhor. Você está gritando: Pai, salva-me. Muda o ambiente da minha vida, vai. Ei, abarastou. Enquanto você canta, o céu te responde aqui essa noite. Enquanto você adora, o Pai está à procura que está adorando Ele em espírito e verdade. Então aproveita esse momento. Se você há muito tempo que não fala língua estranha, começa a falar agora. Se você há muito tempo não pula no poder, começa agora, porque o céu te responde essa noite. O céu te responde essa noite. É só para quem quer identidade. Só um minutinho. Segura só um pouquinho, para eu encerrar, para você entender. O céu não chama desocupado, pastor. Você vai olhar em toda a Bíblia. Todas as pessoas que foram chamadas por Deus, ela tinha uma ocupação. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Eliseu cuidava dos bois. Ei, meu pai. Pedro era empresário. João, Lucas, médico. Mateus, ele tinha ciências contábeis. A Bíblia fala que ele era cobrador de impostos. Então ele era formado em alguma coisa. Deus, ele não chama qualquer pessoa. Deus, ele não chama aquele que está desocupado, mas aquele que está ocupado. Nossa. E de repente você tem que olhar: Senhor, eu não tenho tempo para a tua obra. Eu não tenho tempo para o teu chamado. Ei, cuidado. Porque Deus, ele pode gerar o tempo na sua vida. Como, Elias? Deus, ele pode fechar para você entender que você é dele. Dá um exemplo. Pedro ia muito bem nos seus negócios. Mas Jesus olha para ele: Pedro, larga tudo, porque eu quero te fazer pescador de homem. O que é melhor? Ser e exercer, ou ser e não ter? Porque Pedro não queria largar, mas o Pai chama. Jesus chama ele foi obrigado a largar aquilo que ele tinha para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. E aí? A escolha é sua. O que você decide? Viver à vontade ou não? Porque quando eu não busco o reino não tem como determinar o meu futuro. O reino não tem como determinar aquilo que eu posso ser. Mas buscai primeiro o reino dos céus. 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 Mas buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino. Irmãos, vocês estão olhando para alguém que perdi as contas de quantas vezes eu tentei para a prova para militarismo. Pastor, perdi as contas. Sabe por quê? Porque simplesmente eu tive uma oportunidade de falar: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, e abro mão dos meus sonhos. Eu lembro como se fosse hoje. Tinha feito muitas e muitas provas. E pastor, pensa num jogador diante de um pênalti sem goleiro. Era eu. Todas as vezes que eu chutava pro gol, batia na trave. Subia. Não era porque era jogador ruim, não. Era porque o pai não queria.
Quando eu falo isso, eu lembro de Ana. Ana, todas as vezes que ia sacrificar com sua esposa, ele falava: me dá um filho. Eu quero um filho. Penina está me perturbando, eu quero um filho. Mas ei, houve um dia que Ana decide entrar num templo diferente. A sua oração foi diferente. A sua adoração foi diferente. Ela saiu do costume. Ela decide adorar diferente. Ela estava tão diferente que nem um sacerdote ali reconhece ela. Acha que ela está embriagada. Ei! E quando ela lança uma adoração diferente, quando ela lança uma oração diferente, o céu reage. O céu reage. Ei! Por que, Elias? O céu reage. Porque agora a oração dela não é me dar um filho porque eu quero. A oração dela é me dar aquilo que eu quero, mas é teu. Me dar aquilo que eu preciso, mas vai ser teu. Você tem que entender que aquilo que você quer não é para a sua glória, é para a glória do Pai. É para a glória do... Não é para mostrar para outros que você tem, é para mostrar que Deus pode fazer sobre a sua vida. Ei! Ei, caraço! Eu preciso entregar. Ei, pastor, muitos chutes para tentando fazer o gol. Até que um dia, o meu diamante negro, a mulher sábia edifica a sua casa. Ela olha para mim, eu tinha acabado de fazer inscrição e paga a inscrição para fazer a prova da PM e também para fazer a prova da ESA. Ela falou para mim assim: filho, posso fazer uma pergunta? Pode fazer, filho. Você já perguntou se isso é da vontade de Deus para a sua vida? Sabe aquele jogador que está perto para fazer o gol e vai lá dar um carrinho? Foi o que aconteceu comigo. Irmãos, olhei para ela. Sabe quando você não quer dar o braço a torcer? Não, tudo bem. Naquele mesmo momento, eu fui para o quarto orar. Falei: Pai, não entendo, porque eu me esforço, eu busco. Irmãos, era de noite. De noite. Dia e noite. Domingo nem se fala. Meu pai, o que aconteceu? Quero saber. Pastor, o Senhor ele fez assim comigo. Imagine que eu estou aqui e de repente o Senhor me tirou daqui. Me levou num culto de quarta-feira no antigo galpão. Na época a falecida Késia, dirigindo um culto de quarta-feira com o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor estava louvando: abro mão dos meus sonhos, né? Aquele hino antigo, não é isso? Abro mão dos meus sonhos, planos. E o Senhor fez eu entender e ver eu adorando diferente. Eu estava de uma forma diferente naquele dia. A minha adoração não era a mesma de outros dias. E o Senhor faz eu ouvir eu falar: Pai, eu abro mão dos meus sonhos para viver os teus sonhos. E rapidamente eu voltei e as lágrimas nos olhos desceram. E eu falei assim: Senhor, eu entendi. Não é sobre mim, é sobre você. Eu entendi que não são os meus sonhos, são os teus sonhos. São os teus planos. Não é o que eu quero, é o teu reino. Não é a minha vontade, é a tua vontade. E eu entendi o porquê Jeremias. O Senhor fala depois de 18 anos novamente para Jeremias. O que você quer dizer, Elias? Eu quero dizer que ainda há pouco tempo atrás, pastor, eu pensei, cheguei em casa, olhando a internet, e ela está só me olhando. O que você está olhando aí? Eu falei: não, nada não. E olhando alguns concursos públicos, alguma coisa. Ela olhou para mim, ela: não acredita. O que foi? Que você está voltando atrás. Atrás de quê? Daquilo que o Senhor já falou para você que não é para você ser. Eu olhei para ela: tá, mas me fala, o que o Senhor quer para nós? Você sabe muito bem que o Senhor quer pastoreio nosso,
Fica tranquilo, Deus vai fazer. Ei, irmão, o Pai faz. O Pai faz. O problema, sabe o que é? É que nós não entendemos. Não lançamos a nossa ansiedade dele. Temos que entender e lançar a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Pastor, eu recebi uma palavra. Eu recebi uma palavra assim, ó. Você comerá aquilo que o seu dinheiro não pode comprar. Você irá a lugares que o seu dinheiro não pode pagar para você ir. Isso é fé. Você fará coisas que o seu dinheiro não pode fazer. Em julho, 18 de julho, vai fazer 1 ano que estamos na nossa casa própria. Como? Nem eu sei te dizer ainda. Fiz um projeto, pastor, lindo. Na casa, o que eu mais me preocupava era a cozinha. Parecia que eu que era a mulher da casa. Eu me preocupava mais com a cozinha do que os outros cômodos, porque eu achava lindo. Fiz um desenho lindo de uma bancada perfeita. Mas sabe quando você olha para o teu projeto e fala assim, não tem como. Aquela mulher que estava com o seu filho no caixão, ela olhava assim, não tem como. Era assim que eu olhava para o projeto, não dá. A minha condição não tem como, não dá para fazer. Chamei 4 pessoas para ver, as 4 não foram. E de repente estou atendendo alguém na loja que eu trabalho. Chega um rapaz, Pô, fulano tá fazendo um negócio lá em casa. Fulano tá trabalhando. Tá trabalhando. Então, fala com ele pra ele ir lá em casa. No dia seguinte ele foi, pastor. Ele olhou o desenho, pensou. Irmãos, eu nunca vi isso. Você passa o cartão agora, daqui a 3 meses você passa de novo. Outro valor. Parcelado em 12 vezes para você. Quem vai fazer isso? E olha, era justamente o limite que tinha no cartão, e depois de 3 meses ia retornar aquele limite que eu precisava passar. Ele sabia? Não. Mas quando você tem um projeto e apresenta o projeto para o Pai, não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre você. E eu quero chamar pessoas aqui na frente. Posso, pastor? Eu quero chamar pessoas aqui na frente. Você que tem olhado para o seu projeto e tem falado que não tem condições para fazer, vem aqui na frente.